Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. E o Ceará está prestes a conquistar o espaço. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão desenvolvendo o primeiro nanosatélite 100% cearense, com previsão de lançamento para o próximo ano, em 2027. O equipamento, além de colocar a ciência local na órbita da Terra, já está despertando aí um forte interesse no mercado internacional. Para contar os detalhes dessa missão pioneira, estamos conversando aqui com o professor Jarbas Silveira. Ele é do Departamento de Engenharia e Teleinformática da UFC e coordenador do projeto. Seja bem-vindo, muito obrigada, professor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto tão importante. Professor, para quem está aí nos assistindo em casa, né, imagina aí um satélite gigante, o que é esse nanosatélite, qual o tamanho real desse equipamento que vocês estão desenvolvendo, né, e como é que vai funcionar ele? Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala de satélite, a gente quer ter ideia de forma, né? E os nanosatélites, eles são classificados por peso, né? Então eles pesam de 1 até 10 quilos. E esse nosso, ele é composto de 2 unidades, né? Ele utiliza o padrão CubeSat. O padrão CubeSat é um padrão hoje comercial de satélite, facilita a construção e barateia, né? Deixa os custos menores de fabricação e de lançamento, e eles são construídos em formato de cubos, né? Então você pode ter um nanosatélite de 1 cubo, que ele é um cubo com 10 centímetros de aresta, né? Um cubinho assim de 10 por 10 por 10. Ou eu posso ter um 2U, que é o caso do nosso, né? Vai ficar 10 por 10 por 10 por 20, né? Ou eu posso ter um 3U, ou eu posso ter um 6U até um 8U, né? Que vai totalizar exatamente até 10 quilos de massa. Cada unidade desse satélite pode levar até 1,33 kg, né? E no nosso caso, a gente pode levar até 2,66 kg. Mas a gente deve estar levando uma massa menor do que 2 quilos. E qual é a principal função desse satélite, né? O que ele vai estar monitorando? Qual é o Tá. objetivo dessa missão, né? Primeiro eu vou dar um panorama geral da função dos CubeSats, né, que são Tá. nanosatélites. A grande limitação dos CubeSats é justamente a capacidade de peso que ele pode levar, porque ele é pequeno, né? Então, pode até se levar uma câmera no nanosatélite, mas uma câmera pequena, né? Não vai ser suficiente, não tem massa suficiente para ter uma câmera grande. No nosso caso, do NACER, né, que tem esse acrônimo, que significa nanosatélite com eletrônica robusta à radiação, né, a gente está exatamente levando técnicas de robustez de circuitos eletrônicos na presença de radiação, né? Então, o nosso objetivo principal é um experimento científico, né, que ele é resultante, várias pessoas no mundo estudam isso, e nós temos um grupo lá no nosso laboratório, que é o LESC, Laboratório de Engenharia e de Sistema de Computação, onde professores, alunos de mestrado e doutorado estudam esse tema já há vários anos, né? E a gente agora vai ter a oportunidade de testar os nossos algoritmos, as nossas técnicas, né, num ambiente real de radiação. Esse satélite vai ficar numa órbita de 550 quilômetros, onde existe a presença de partículas ionizantes, né? E essas partículas, elas incidem sobre os circuitos eletrônicos e pode levar esses circuitos a falhar, né? Essa falha ela pode levar a destruir o satélite ou mesmo ao fracasso da missão, né? Ele tomar uma decisão errada e nunca mais se comunicar com a Terra, né? E essas técnicas elas vão justamente testar essa robustez. E como foi que surgiu essa oportunidade de vocês fazerem esse nanosatélite? Como foi esse processo de liberação, né? Vamos contar um pouquinho do histórico da Tá. universidade em aplicações espaciais, né? Em 1994, o professor Elano Castro, né, que foi o fundador do nosso laboratório, que foi meu professor de graduação, meu orientador, ele voltou da Inglaterra e através de seus contatos, a gente passou a construir o computador de bordo do primeiro microsatélite brasileiro, que foi o SACI, Satélite de Aplicações Científicas, um projeto financiado pela FINEP em construção no IPE, né? Então a gente passou a construir uma parte dele. E na época eu era graduado e durante o projeto eu terminei a graduação, né? Já faz algum tempo, né? 97.
E aí eu fui morar lá no INPE, fui trabalhar no projeto, né? Então, assim, existe todo esse histórico, né, de aplicações espaciais do grupo que a gente trabalha. E a gente vinha sempre fazendo algumas pesquisas, mas sem conseguir financiamento para estar aqui, né? A gente fazia muitos projetos em parceria com o INPE e com outras empresas nacionais, até que em 2023 a gente conseguiu um financiamento do CNPq, né, para viabilizar essa proposta. E desde lá a gente vem construindo esse nanosatélite, né, com o apoio do CNPq, da FINEP, da FUNCAP. FUNCAP também participa, nossa Fundação Cearense aqui de Pesquisa Cearense do Ceará aqui, participa também com recursos financeiros nesse projeto e com o apoio das bolsas de pós-graduação da CAPES. E outros, como é que o Brasil tem atuado aí nessa área? A gente já tem outros nanosatélites brasileiros, como é que... Temos nanosatélite. Lançados Nós já? temos duas universidades que já lançaram satélites, né? Federal de Santa Catarina, o grupo do ITA já lançou o CubeSat também. Federal do Maranhão também está com um CubeSat para ser lançado. E agora o Ceará, né? A gente está lançando nosso primeiro nanosatélite, né? Se Deus quiser, 2027 a gente vai estar com ele no espaço. E como é que tem sido essa repercussão, né? Assim, só para a gente entender, né, quais são os efeitos práticos disso, que pode gerar aí para o cidadão cearense, talvez não de forma direta e nem no curto prazo, mas o que se espera aí de... Isso significa, no nível mais amplo, a gente fala de soberania nacional, né? São técnicas de construção de equipamentos, né, que vão para o espaço, que poucas pessoas dominam no Brasil, né? E a gente quer ter uma herança de voo. O que é herança de voo? A gente quer estar no espaço e ter tido sucesso. Isso tem muito valor no mercado aeroespacial, né? As pessoas pagam caro por quem já fez e teve sucesso. Então a ideia é que a gente valide essas técnicas, volte com essa herança, né, de voo, e a gente possa ter um produto comercial, né, onde a universidade possa ganhar royalties, né, onde a gente possa estar presente no mercado nacional e internacional, né, e assim trazer soberania, né, trazer oportunidade de trabalho e, sobretudo, o que tem sido muito importante é pela formação de pessoas, né, em alta qualidade que a gente vem formando, né, engenheiros, pesquisadores, né, que estão aptos aí a atuar em empresas aqui do mercado nacional e internacional. Professor, como é que tem sido a repercussão na universidade, os alunos, o interesse dos alunos nessa área? Como é que o senhor vê isso? A aplicação espacial, né, assim, sempre brilha muito os olhos, né? Então, sempre que tem um satélite, a pessoa quer ver forma, quer ver tamanho, os alunos participam com bastante alegria, né? Não é uma área fácil, né, porque conseguir recursos, né, muitos componentes que a gente usa, a gente não consegue importar, né, porque os outros países não liberam essa importação, por questão de soberania, segredos industriais também, né, mas a gente consegue driblar isso, tá, e se Deus quiser vamos só conseguir êxito, né, que é o mais importante, né, que a gente tenha um nascer aí no espaço, se comunicando, enviando os dados, né, e a gente possa comprovar, né, o que a gente vem estudando há muitos anos. Professor, qual a importância, o senhor citou aí, né, além daqui da UFC no Ceará, a gente tem uma universidade do Maranhão também, que já está atuando assim nessa área, né? O que significa para a ciência no Nordeste, o que isso diz da nossa produção científica, né? Porque eu acho que tem ainda Brasil, né, ainda carrega uma grande dose de preconceito, né, quando a gente tem demonstrado o inverso disso, né? É verdade. Assim, sempre que quando a gente coopera com outras universidades do país, né, o nome que o Ceará leva é sempre de muito brilho, de muita garra, né? Eu mesmo cursei doutorado fora, né? Então, assim, as pessoas passam a ver a gente de forma diferente. Quando entra em contato, quando trabalha, quando conhece realmente quem é o nordestino, né? Então, acho que quem conhece a gente aqui muda completamente qualquer visão que teria antes. E, professor, qual é
custo de fazer um nanosatélite desse? Eu pergunto assim, porque quando a gente pensa nesses investimentos aeroespaciais, se imagina assim cifras muito altas, né? Como é que é hoje? Como é que vocês têm pensado esse projeto, né? Falando em termos de custos, né, realmente aplicações aeroespaciais não são aplicações baratas, né? Esse satélite a gente recebeu um investimento total de R$ 2 milhões para construí-lo, né? Uhum. E a gente só vai conseguir construir um protoflight, né? O que é um protoflight? É um protótipo que vai voar, né? Em outras palavras, sendo mais direto, é um filho único. A gente tem uma peça só, que é a peça que a gente trabalha e que vai voar. O mais interessante seria que a gente tivesse um modelo de engenharia e um modelo de voo. Eu trabalhei no modelo de engenharia, testaria em bancada e depois replicaria isso no modelo de voo. Mas mesmo com 2 milhões eu não consigo fazer 2 modelos, para você ver o preço, né? Realmente o custo de matéria-prima é caro, o tempo de maturação, né? A mão de obra também é uma mão de obra escassa, né? Então, assim, mas mesmo dentro desse contexto, dentro dessas cifras que eu falei, para um projeto de um lançamento de um satélite, isso é muito barato, né? A gente está fazendo assim, como diz aqui no bom cearense, tirando leite de pedra, né? Porque é pouco dinheiro, mas a gente consegue fazer. Tá? E esse projeto ele já tem despertado o interesse aí de parceiros internacionais, né? O que é que a tecnologia de vocês tem de tão inovadora que tem despertado aí o interesse do mercado de fora? A gente vem trazendo uma técnica que ela se chama SCC, né, que em inglês é Error Correction Codes, né, que são códigos corretores de erro, que são códigos que matematicamente conseguem corrigir erros na memória, né, a partir de redundância. Só que essa técnica que a gente veio trazendo é uma técnica que ela tem comportamento dinâmico, né, então ela se ajusta à quantidade de erros que está diretamente ligada à quantidade de radiação que existe na órbita, né. Então essa técnica ela pretende economizar energia, espaço e trazer mais eficiência, né? Então, assim, é uma técnica inédita, né? E principalmente com o teste, né, em órbita, com a herança de voo que a gente pretende obter com o lançamento desse satélite. Qual a etapa que esse estudo está hoje, professor? A gente hoje temos todos os subsistemas aqui já construídos, né? Eles estão sendo integrados, né? Só assim que o processo de integração, né? Ele é um processo cuidadoso, né? Porque como eu estou trabalhando com Protoflight, né? A gente, por exemplo, tem painéis solares, né? Ao todo, quando ele está todo fechado, ele vai ter 10 faces, né? E essas 10 faces só podem ser fechadas quando todo o satélite estiver interligado e testado. Ele tem uma parte interessante que é uma antena, né? Que ela vai fechada, né, e ela só abre no espaço, né? Então essa antena ela foi comprada de fora, não foi desenvolvida aqui, né? Uma empresa holandesa. Então assim, a gente está montando ela com todo cuidado, né? A gente só vai conseguir fechar o satélite numa sala limpa, que nós não temos uma sala limpa aqui. Vamos levar para São José dos Campos, né? Que são parceiros nossos. Então uma vez ele integrado e fechado com os painéis solares, ele vai para os testes de validação, né? Porque ele só é lançado depois que eles passam do teste de vibração, temperatura, teste de compatibilidade eletromagnética, né? Então são testes que são feitos no LIT, Laboratório de Integração de Testes do INPE, né? E aí uma vez o INPE atestando que esse satélite está ok para lançamento, aí ele vai para a Agência Espacial Brasileira, né? Que ela vai custear o nosso lançamento. E aí ela vai levar ele para o foguete, né? Que a gente não sabe onde ele vai ser lançado. Ele pode ser lançado de Alcântara, né? Do CLA, Centro de Lançamento de Alcântara. Ele pode ir para alguma base americana ou até mesmo alguma base na Índia. Isso vai depender da disponibilidade da época, né? Que a AEB tem contrato com essas empresas, né? Então ela vai dizer, ó, vai ser lançado no foguete na Índia. Então o satélite vai para lá. Ou pode ser numa base americana. Essa etapa atual seria o quê? Uma etapa inicial, já no meio do processo? Não, a gente já está no final, na Só fase digamos assim, que a última fase final é a fase de... Tá. A fase final seria a fase de testes com o satélite fechado. Agora a gente está fechando ele. Entendi. Tá. E aí a gente tem aí uma expectativa para 2027 para que esse lançamento ocorra, né? 2027, é isso mesmo, a expectativa é essa. E como é que ela já tem assim data marcada, precisa, isso pode ser adiado, não? Como é que vocês veem isso? Não é incomum. Quais são as condicionantes? Tá, não é incomum você ter adiamento de lançamento, né? Porque
as condições tanto de todas as cargas úteis. Só para você ter uma ideia, esse foguete que deve lançar ao nascer, ele pode lançar até 50 nanosatélites de uma vez só. Eles vão Caramba. dentro de um deployer, né, que é fosse assim, imagina-se um tubo, né, onde você tem vários nanosatélites que são encaixados, ele vai soltando eles assim. Tá? Então imagine que todas essas cargas úteis, elas têm que estar testadas e integradas. Né? Então se de repente uma delas falha, alguma coisa, então o lançamento pode ser adiado, né? Geralmente se adia por 2, 3 meses, né? A expectativa é que seja no segundo semestre de 2027, mas pode haver adiar o lançamento? Acontece. Uhum. Nós temos estudantes de graduação ou pós-graduação participando dessa criação? Todos são estudantes, professores e estudantes, não tem ninguém assim contratado, né? Todos são estudantes, Uhum. são 4 estudantes de doutorado, 4 de mestrado, outro estudante de graduação. Esse não varia, né? Às vezes um aluno entra, outro sai, né? E mais 3 professores envolvidos. Uhum. E como é que o senhor tem visto, o senhor acredita que, por exemplo, esse projeto ele pode estimular novas iniciativas? Qual é o efeito disso, o impacto disso esperado para a ciência cearense, né? A gente já está em negociação de um segundo NACE, né? Que é o NACE 2, esse deve ser um 3U. A ideia é que a gente vai trabalhar com vigilância Uhum. aeroespacial, né? Com a intenção de buscar outros corpos no espaço, ou ele pode ter aplicação no agro, né, aplicação no clima, né, aplicação de Como seria vigilância, essa aplicação segurança. no agro, no clima, na segurança? A previsão de clima, né? Por exemplo, embora você tenha vários satélites que fazem previsão de clima via imagens, né, são satélites grandes, mas eles não têm comunicação com sensores que são próximos à plantação ou à terra, por exemplo. Né? A umidade próxima do solo tem muita importância dentro do modelo de previsão climática. Né? E a gente pode, a partir de... já adianto também, eu não tinha falado, mas os nanosatélites, eles funcionam muito bem numa constelação. Né? Então você pode lançar, por exemplo, 5, 6 nanosatélites desses. Eles Uhum. se comunicam entre eles no espaço e operam dados, se comunicam com a Terra. Quando você lança mais nanosatélite, você tem mais visada, né? Porque nessa órbita ele vai ter em torno de 6 a 7 voltas na Terra. Né? Então Uhum. ele vai ter, nessa janela aí de 7 a 11 minutos, ele consegue falar com uma estação na Terra. Então se você tem 5, por exemplo, desses, você consegue, em órbitas, né, estratégicas, você ter cruzando essa janela de comunicação com a Terra durante mais vezes. Né? Então você consegue com uma monitoração quase que, sei lá, a cada hora de você estar se comunicando com a Terra e com aqueles sensores, né? Isso também acaba nos municiando, né, de informações para diversos estudos, né, temáticas. Aí a gente tem essa questão climática, a gente tem, como o senhor citou, né, agricultura, né? Assim, isso A gama de é possibilidades uma gama de é. possibilidades muito grande, tá? Basta que se tenha interesse, né, que se tenha investimento, a gente está criando mão de obra para isso, a gente tem uma rede nacional, né, que a gente trabalha em cooperação com todas as pessoas, né, e a gente consegue sim fazer o Brasil avançar nessa área, né, desde que tenha interesse aí de quem consegue investir, né. E aí, assim, como é que o senhor tem visto, como é que o Brasil acaba se posicionando esse olhar, assim, para esse mercado aeroespacial? Há interesse também privado em financiar esse tipo de pesquisa? É uma carência? Como é que vocês veem isso? Assim, Aqui no Brasil, como é que a gente como é que o Ceará se insere, o Brasil se insere esses debates? nós temos hoje essa área de CubeSats, né, que são satélites de pequeno porte, ela tem se expandido nas universidades, né? Nas Uhum. empresas não, tá? E os outros satélites, né, que são satélites maiores, né, aí sim são pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é que realmente pesquisa nessa área. Mas as empresas ainda precisam enxergar esse mercado, né, e o quanto ele pode ser importante, né, e até mesmo lucrativo, né, Uhum. para os negócios. Nós temos aqui no Nordeste, né, essa base de Alcântara, acaba sendo muito bem localizada, né, geograficamente, tem planos, como é que tem sido esse diálogo para
para usar, né, de repente, essa base com futuras missões da UFC. A Agência Espacial Brasileira tem esse papel, né, de interligar os entes aí de pesquisa da área espacial, e a gente sempre participa de congressos, né, a gente tem contato, tem colegas na Federal do Maranhão, em Santa Catarina, né, e assim, a gente sempre tem uma rede que consegue se comunicar muito bem, né, e uma coisa que pesquisador e professor faz muito bem é colaborar, né, então a gente consegue colaborar. Por exemplo, o Nascer, né, já foi testado em testes que simulam, né, a radiação no espaço, né. A gente consegue injetar partículas como prótons, nêutrons, né, e Uhum. fazer o que a gente chama de radiação acumulada. A gente já conseguiu testes no próprio ITA, São José dos Campos, no EAV. A gente conseguiu testes na Holanda, né, e em Montpellier, na França, né. Então, assim, são testes que não tiveram um custo direto, são custos de cooperação, Uhum. né, e isso nasce a partir desse poder de colaboração que os pesquisadores têm de fazer. O professor desenvolveu um projeto desse aeroespacial, ele imagino que, ainda mais no Nordeste, né, um grande desafio, né. Esse pioneirismo, vamos dizer assim, o senhor acredita que esse pioneirismo da UFC pode contribuir aí para ajudar a reter os nossos talentos, as nossas mentes tecnológicas aqui no Ceará? Porque a gente se fala muito, hoje tem uma discussão muito forte, né, o Ceará é uma grande referência em produção, na qualificação desses profissionais, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em reter talentos, né. Por exemplo, lá em São José dos Campos, né, que é onde fica o INPE, onde fica o ITA, o IEAV, né, lá existe uma grande quantidade de empresas, né, inclusive são empresas parceiras, né, Uhum. que têm subsistemas nossos no satélite, né, a gente comprou de algumas empresas nacionais, né, e lá existe um polo aeroespacial, né, justamente por causa da presença do ITA e do INPE, né, e quem sabe com essa vinda do ITA para cá, né, e se junta aqui com a gente lá na UFC, né, e a gente não consegue atrair empresas para cá, né, Uhum. e que possam reter os nossos talentos aqui, né, porque nós temos muitos cérebros aqui, muito capazes, né, aqui no Ceará. Professor, e como é que isso surgiu na sua vida, né, onde veio esse É. interesse? Pois é, você vendo aquilo que Como foi que aquilo que eu que falei, né, do surgiu? meu professor Elano Castro, né, que fez doutorado na Inglaterra e Uhum. trabalhou na época numa missão europeia chamada March 94, né, e quando ele veio para cá, ele criou esse grupo de trabalho aqui, né, e eu comecei a Mas o trabalhar. senhor já trabalhava nesta área em específica Não, antes? não. Nem pensava, nem Não, não, ele que imaginava? criou esse grupo. Eu tinha, acho que eu devia ter 21 anos, 22 anos, né, era estudante de graduação ainda. E mudou, assim, a minha carreira, né, porque a minha ideia era trabalhar numa indústria, né, e aí quando eu vi esse projeto eu me encantei pelo tema, né, Uhum. e a partir de então venho me dedicando a isso. E como é que o senhor vê, assim, qual na sua avaliação vai ser o maior legado desse lançamento para a história da ciência e da tecnologia pública aqui no Ceará? Eu acho que vai ser a validação, né, dos estudos que a gente vem fazendo, né, então muitos dos nossos estudos já foram comprovados nesses testes que a gente vem realizando nesses laboratórios, né, mas Tipo o ele... quê? Quais são as evidências científicas que vocês já comprovaram a Tá. partir dessa experiência com Nasir, né? É bom, a gente desenvolve algoritmos, né, que eles conseguem corrigir erros que são provocados pela radiação. Antes, né, todos os nossos resultados eram baseados em simulação, né? Só que quando a gente levou essas nossas placas, né, que é um hardware desenvolvido pela gente, quando a gente leva ele para as câmaras que injetam partículas, né, elas são testadas com radiações reais, elas ficam fechadas dentro de uma sala, a gente entra lá só com um dosímetro, que é um equipamento radioativo, né, e a gente monitora aquele equipamento de fora onde a gente está, com cabos de Uhum. conexão, e a gente conseguiu comprovar o que a gente tinha em simulação, ele foi comprovado na prática com partículas radioativas, né. Agora, acho que o mais interessante vai ser quando ele estiver em órbita, né, a 550 quilômetros, a gente vai ler os dados daqui e vai verificar o que a gente conseguiu projetar, simular, estudar, emular aqui, lá agora está funcionando, né. E Uhum. isso tem muito valor no mercado, porque isso é o que eu falei, né,
é herança de voo, né? Ou seja, ele já esteve no espaço, ele funcionou, ele comprovou uma funcionalidade, né? E isso chancela, né, o grupo a conseguir mais recursos, né, a conseguir mais parcerias, né? É uma forma de ganhar crédito nessa Uhum. área, né? Professor, o senhor vê uma mudança no ecossistema de inovação daqui do Ceará, do Brasil, o jeito de se fazer ciência? Ah, bastante, né? Hoje nós temos, por exemplo, a própria onde eu trabalho, no LESC, né? A gente é uma unidade Embrapi, que se chama Empresa Hum, Brasileira de Inovação na Indústria, né? Então a gente consegue um financiamento rápido para pequenas empresas, médias e grandes empresas, onde, dependendo da classificação fiscal da empresa, ela pode investir somente 10% de um valor, por exemplo, de 800 mil, 900 mil reais, e o resto todo é financiado pela Embrapi em parceria com o Sebrae. Então esse tipo de oportunidade, né, isso não existia antes, né? Estamos falando de uma coisa desembaraçada, eu estou falando de você chegar lá e você criar uma ideia e ela ser aprovada em termos de inovação, né, porque tem que ser uma coisa inovadora, e você ter 30 dias o projeto funcionando, com recurso aportado, né, com execução, início da execução, né? Então esse cenário de inovação tem mudado bastante aqui no estado, né? São oportunidades uhum. reais. E assim, por que que é importante isso? E aí eu reforço isso, porque para quem nos acompanha, né, qual é o valor disso? Por que que é importante, acreditar nessa ciência, investir nela? É, as empresas que inovam, né, são as empresas que mais crescem, né? Então você vê hoje empresas como, por exemplo, a NVIDIA, né, Uhum, que desenvolvem chips para inteligência artificial, é a empresa que tem mais valor no mercado, né? Então, assim, e isso a partir de quê? É capital intelectual que ela coloca, né? Isso aí, a inovação é o que vai garantir às empresas ter essa sobreviverem, né, e serem valorizadas no futuro, né? Então, uhum. realmente, inovação é. Esse diálogo com o capital privado, ele tem melhorado também? O senhor vê um avanço, assim, nesse tripé aí da academia, do poder público, do capital privado? Tá, esse é um ponto de vista pessoal, tá? Tá. Eu acho que às vezes as pessoas acham que a universidade ela ainda tem uma pesquisa muito distante da realidade, né? O que Uhum, não é verdade, né? A gente procura aproximar as nossas pesquisas, o que a gente inova, que possa realmente contribuir na vida das pessoas, né? De forma direta ou indireta. Então, eu acho que a universidade precisa estar mais aberta às pessoas quererem visitar, né, quererem conhecer, né? E eu sempre gosto de levar as pessoas para conhecer o nosso laboratório. Porque quando você uhum, vê o que a gente faz, né, a forma que a gente consegue inovar e a forma que a gente consegue contribuir no dia a dia das pessoas, transforma essa visão que você tem na universidade. uhum, E os nossos alunos são os que mais se aproveitam desse momento, né? Porque conseguem ter acesso a projetos e tecnologias que muitas vezes, quando eles se formam, nem conseguem encontrar no mercado. Porque o que tem na universidade ainda é mais inovador do que ele vai encontrar lá fora. Nós uhum. estamos falando da Universidade Federal, né? Da universidade que às vezes as pessoas assim, imaginam que estão sucateadas, né? Muito longe disso, né? As universidades hoje elas conseguem sobreviver muito bem, né, e se relacionar muito bem com as indústrias, né, e com aquilo que é extramuro da universidade, né. Professor Jarbas, muito obrigada pela participação, por ter aceito o nosso convite e sucesso aí no lançamento aí do projeto de vocês. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de divulgar aqui o nosso trabalho, né. Espero no próximo ano, 2027, né, já estar dando entrevista aqui do satélite de Já espaço. dando os próximos passos, os Isso, próximos isso. Tá. nanosatélites que serão lançados, Joia. né? Obrigado. É isso, o Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Jarbas Silveira, ele é professor do Departamento de Engenharia de Teleinformática da UFC. Ele está à frente do projeto que coordena aí o lançamento do primeiro nanosatélite cearense, que vai ser lançado no espaço em 2027.